Agora a gente fala sobre como ficam as exportações brasileiras aos Estados Unidos depois destas mudanças tarifárias. Entre os itens poupados estão aeronaves, que passam a contar com alíquota zero para entrar no mercado americano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, essas novas regras podem poupar 46% de todos os produtos brasileiros. A estimativa é que os outros 25% ficarão sujeitos à tarifa geral de 10%. Tem ainda 29% do total de exportações aos Estados Unidos que continuam sujeitos a tarifas impostas com base na seção 232, no qual produtos específicos são tarifados, com incidência linear entre os países. Quais são estes produtos? Aço, cobre, alumínio, madeira, móveis e automóveis. Então, nós temos aí estes produtos tributados com a seção 232. Entre os setores que serão beneficiados na interpretação do MIDIC estão, aí na tela, máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções, madeira, produtos químicos e rochas ornamentais. Eles vão deixar de enfrentar tarifas de 50%, passam a competir sob a alíquota de 10%. No setor agropecuário, produtos como pescados, mel, tabaco e café solúvel também passam a cobrança de 10% de tarifas. Vale lembrar que o presidente Donald Trump já indicou que pretende levar este patamar para cerca de 15% no futuro. O Ministério do Desenvolvimento também disse que o novo regime tarifário nos Estados Unidos amplia a competitividade de diversos segmentos industriais. Aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos o seu principal comprador. Sobre a implementação dessas novas tarifas, falamos agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, para comentar os efeitos para o comércio brasileiro. Quais os ganhos e quais os setores que devem sentir efeitos neste primeiro momento? Seja bem-vindo à nossa programação, Danilo. Que prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você. Ótimo dia ainda. Oi, Gabriel. Prazer. Ainda não chegamos no meio-dia, né? Então, bom dia, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, eu acho que como vocês colocaram aí na arte, né? Claro que todos aqueles setores que estavam, né, sujeitos ao tarifaço, né, aquele nível de 50%, e agora estão, pelo menos provisoriamente, né, com 10%, sentem um alívio considerável no curto prazo, né? Mesmo que suba para 5% daqui a pouco, para 15%, melhor dizendo, ainda vai ser bem melhor do que os 50%. Então, essa é uma aritmética, né, que não tem como questionar. O problema nessa história, Gabriel, é o nível de incerteza, né, que esse vai e vem de tarifas tem colocado em cima desses setores. Vamos lembrar que, né, você planejar, né, oferta de produtos para exportação não é uma coisa que você fica tomando decisão, né, no dia a dia, né? São ciclos que é muito mais de médio e longo prazo. Então, você não saber qual que é a sua incidência tarifária é a pior dos mundos, né? Então, claro, eu acho que a gente tem que destacar aí o trabalho que o MIDIC tem feito, né, que o governo brasileiro fez com muita paciência e habilidade, né, para lidar com a situação do tarifaço, mas eu diria que comemoramos o alívio de um lado, mas ainda não saímos desse contexto de grande incerteza que elas têm sido a marca do governo Trump. Perfeito. E aí, por exemplo, de acordo com o discurso de ontem, Danilo, parece que Donald Trump está convicto de que vai conseguir retomar essas tarifações, porque ele fala em substituir imposto de renda, que as tarifas vão salvar os Estados Unidos, apesar da queda e da derrota promovida pela Suprema Corte na semana passada. Você vê caminhos para voltarmos a tarifações de 40%, 50%? E quais seriam os efeitos deste rebote? Já que a gente está num vai ou não vai, coloca a tarifa, tira a tarifa, danado, é difícil se planejar num cenário tarifário como esse. Eu acho que tem duas coisas aqui, né, Gabriel? Primeiro, tentar entender o que conta que tem por trás dessa ideia de você tirar imposto de renda dos Estados Unidos pela introdução, para substituição por tarifa. Eu acho que são contas muito difíceis de fazer e num primeiro exame não me parece nada viável apostar nesse tipo de estratégia, né, tributária para os Estados Unidos. De outro lado, de fato, né, o vai e vem de tarifas tem gerado assim, muita incerteza no cenário de comércio internacional. Não é simplesmente, né, os
os níveis de tarifas que estão sendo propostos ou substituídos, ou os ajustes que têm sido feitos, mas também a forma, né, como as coisas têm acontecido. Então, de novo, a gente ficou aí meses, né, esperando ver o que aconteceria com a decisão da Suprema Corte. Nesse período, agentes, né, de comércio exterior no planeta inteiro estavam tendo que refazer contas, refazer estratégias, definir, né, investimentos, contratações, e aí vem, de fato, a decisão. Menos de 24 horas já veio uma resposta também assim, sem muito, né, estudo, muito fundamento técnico por trás. Então a gente realmente está numa situação em que não tem muito jeito. Assim, os tomadores de decisão vão lançar mão da estratégia tanto quanto possível de esperar para ver. Né? Tudo que for possível postergar em termos de decisão nesse momento será feito, porque é muito difícil você realizar os cálculos, né, para tomar as melhores decisões quando você não sabe o que virá aí nos próximos meses, né, pela frente. Derrubar tarifas ajuda na condução de política monetária nos Estados Unidos, pode talvez tirar um pouquinho, mesmo que pouco, de pressão sobre a inflação. Donald Trump fala de vitórias que ele teve sobre a inflação, mas se a gente olhar para o PCE, ela continua lá na casa dos 3%, com o núcleo não saiu de lá desde o início do seu governo. Não tenha dúvida, né? A gente sabe que, como vocês mesmos estavam analisando corretamente, uma boa parte, né, do impacto das tarifas está sendo pago pelos importadores, que muitos analistas dizem que estão fazendo um esforço para repassar o menos possível para os consumidores no primeiro momento. Aí isso comprime margens. Então tem um limite, né, de quanto que esse represamento pode ser feito. E tem muita gente já dizendo que alguns preços poderiam estar vindo andando mais devagar sem as tarifas. Então, claro, menores tarifas serão muito bem-vindas aí no combate à inflação. Isso pode, na tua visão, mudar cenário para a Fed, porque o mercado está dividido. Ora com 3 cortes, ora com 2, 3, 2, 3, 2. Aí sai um dado, muda as expectativas dos analistas. Eu queria entender, isso consolida algum cenário, na tua opinião? Ou as dúvidas são maiores do que se tem tarifa ou não? Olha, eu acho que tem outras dúvidas. Claro que o cenário, vamos dizer assim, a confusão tarifária é um dos principais temas, né, no quebra-cabeça que as autoridades monetárias têm que montar para tomar decisão. Mas eu diria que, assim, nesse momento, também as autoridades monetárias estão tentando usar a estratégia do esperar para ver o máximo possível. Então, eu diria que enquanto os indicadores macro, né, continuarem parecidos com o que eles têm vindo nos últimos meses, o Fed vai tentar postergar a sua decisão. Né? Nas últimas semanas, a gente viu um movimento, né, na interpretação do mercado exatamente nessa direção. Até 10 dias atrás, a aposta era que o próximo corte, melhor dizendo, seria em junho. E depois os últimos números, particularmente o PCE e o PIB da semana passada, o mercado agora está apostando que essa decisão foi um mês para frente, deverá ser agora em julho. Mas tem muita incerteza no cenário, Gabriel. Então tem coisas aí que podem fazer esse panorama mudar. Incerteza essa que vai afetar câmbio. R$ 5,11. Batemos hoje. O Danilo, eu não via câmbio em 5,11. Tive que buscar muito fundo na minha memória, não consegui. Tive que buscar gráfico para saber quando que a gente tinha batido estes R$ 5,11. Lá em 2024, ou seja, faz bastante tempo que a gente não vê um dólar tão fraco assim contra o real brasileiro. É verdade. É um fenômeno que, né, tem tudo a ver com essa história que a gente está construindo aqui, discutindo aqui, né? Esse grau de incerteza, e certamente os últimos capítulos contribuíram para reforçar esse contexto. Tem feito investidores, né, dos mais diversos tamanhos e nos mais diversos lugares repensarem a distribuição dos seus portfólios, no sentido de tirar um pouco de peso, né, da concentração nos Estados Unidos, e aí os mercados emergentes estão se beneficiando muito disso, e particularmente o Brasil tem sido um dos destinos, né, de parte desses fluxos que estão saindo dos Estados Unidos. Então a gente está vendo, né, a Bolsa brasileira andando bastante e o dólar se desvalorizando em relação ao real.
né? Já está dando para ver aí o dólar a R$ 5 num horizonte não tão longe. Perfeito, R$ 5. Aí, ó, tem gente já esfregando as mãos, tem gente que vai fazer viagem internacional, tá esperando o dólar cair, tem galera que tá preocupada porque vende em dólar e pode ter menos receita neste ano porque o dólar tá baixo. A gente trouxe aqui alguns exportadores, por exemplo, a VEG. VEG divulgou o resultado entre ontem e hoje. Falou, gente, eu tô vendendo menos, não é porque meu produto tá mais barato, não é porque tive um problema operacional, mas porque o dólar ficou um pouquinho mais fraco e eu vendo para os Estados Unidos, vendo para outros países, minha receita foi um pouquinho mais baixa naturalmente. Então tem efeitos dos mais diversos. Você acredita que é difícil imaginar este dólar nos 5? Seria um sonho impossível? Ou dá para a gente imaginar este cenário se realizando? Porque a gente, claro, tem muita dificuldade para analisar os fundamentos que ditam quanto que está ou não o valor justo do dólar americano contra o nosso real. Mas eu lembro que lá em 2024, 2023, a gente já viu dólar um pouquinho acima dos R$ 4. Não, é verdade. Eu acho que se a gente olhar aí para os fundamentos, é sempre difícil fazer as contas precisamente, mas já dá para pensar num dólar abaixo de 5, sim. É claro, né, Gabriel, que a gente sempre tem que lembrar que quando a gente olha para fundamentos de taxa de câmbio, você tem um conjunto de fatores que vem do cenário internacional, né, e esses fatores, como a gente estava conversando, estão apontando para um dólar mais fraco, né, continuam apontando para um dólar mais fraco, mas tem um outro conjunto de fatores que reflete a economia doméstica, né? E aí é que a gente tem um grau de incerteza. A gente sabe que, ao longo desse ano, os fatores domésticos vão estar muito contaminados, entre aspas, pelas discussões, debates e evolução dos cenários eleitorais. E aí isso pode, de alguma forma, contrabalançar essa tendência internacional de enfraquecimento do dólar. Então, vamos ver quais fatores vão influenciar mais a moeda americana. Tem eleição no Brasil, tem discussões geopolíticas, ataca ou não ataca o Irã, essa é uma discussão muito intensa lá fora. Inclusive, informações da CNN da semana passada dizem que os Estados Unidos já têm preparado um ataque contra o Irã, caso o acordo nuclear não saia do papel. Então, isso é mais uma preocupação para colocar na lista e, claro, as dinâmicas comerciais como tratávamos até agora. Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, obrigado pela participação, meu cara. Até uma próxima, um bom trabalho a você, um bom restante de semana. Maravilha, Gabriel. Sempre um prazer. Bom dia para vocês. E boa sorte para traçar cenário com tanta coisa te afetando, meu cara, porque é o pesadelo dos economistas, estrategistas, analistas aí espalhados pelo Brasil. Até uma próxima, valeu.